Bom dia, meus queridos irmãos, queremos saudar a todos com a graça e com a paz do nosso bom Deus. Amados irmãos, motivo de alegria estarmos reunidos nessa manhã através desse que tem sido um trabalho abençoador para as nossas vidas e um trabalho onde nós podemos e temos a oportunidade de logo pela manhã louvar e engrandecer ao nosso Deus juntamente com nossos queridos irmãos. Amados, eu os convido a acompanhar a leitura dos Salmos de número 105. Salmos de número 105 está escrito assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amados irmãos, nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que tem para si toda a soberania e todo o governo de toda a terra. Devido a isso, nós devemos render graças, nós devemos invocar o seu santo nome, declarar o quão grande, o quão santo, o quão belo é esse Deus. E nós temos que fazer conhecido entre os povos esses feitos grandiosos. Não somente a criação, mas também toda a obra de transformação que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja o Senhor nosso Deus. Que nessa manhã nós possamos exaltá-lo, que nessa manhã nós possamos buscá-lo, como diz o versículo de número 4. Buscai perpetuamente a sua presença. Que esse seja o objetivo do nosso dia, que esse seja o objetivo de nossas vidas. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ó Deus, o Senhor é único, o Senhor é excelso, rico em poder e majestade, não há outro igual a Ti. Não há outro, ó Pai, que podemos e que devemos adorar. Ó Deus, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que sustenta a nossa vida, o Senhor que tem derramado graça e misericórdia sobre nós dia após dia, o Senhor que se revelou a nós através de Cristo Jesus e nos reconciliou consigo mesmo. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão nesta manhã. Ó Deus, e nos ajude a buscarmos a Sua presença durante o nosso viver. Ajude-nos, ó Pai, a buscar a Sua face, enquanto peregrinamos nessa terra. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Incomparável em tua majestade, és incomparável em tua formosura. Deus supremo és.
Muito bom dia, meu querido ouvinte, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, que se encontra aí no livro do profeta Isaías, capítulo 53, os versos de 1 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus queridos ouvintes, eu quero compartilhar aqui nesta manhã a palavra de Deus sob o título O Senhor se fez servo por nós. Este texto bíblico que nós acabamos de ler foi o texto que o eunuco vinha lendo quando Filipe o encontrou e lhe perguntou: Entendes o que lês? Respondeu o eunuco: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Diz o texto citado que o eunuco estava lendo o texto de Isaías 53 e no versículo 35 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos está escrito: Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Da mesma forma, há milhares de pessoas que vêm lendo as Escrituras Sagradas dia após dia sem entender. E é por isso que não há conversão e não há mudança de vida. Falta entendimento da palavra. Ah, meus queridos, se as pessoas soubessem como foi o sofrimento de Cristo e que Ele morreu em nosso lugar. O Evangelho de Mateus diz que na hora da morte, Cristo bradou em alta voz e rendeu o Espírito. Mateus capítulo 27, verso 50. O Evangelho de Marcos diz que na hora da morte, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34. E o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, verso 46, narra a morte de Cristo, que o brado de Cristo foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Evangelho de João narra as últimas palavras de Cristo. Lá em João capítulo 19, verso 30, ele diz que Jesus diz: está tudo consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Em outras palavras, Cristo afirmou: está cumprida a lei. Está cumprido o pacto da redenção. Está cumprido o plano de Deus
que é o de Cristo morrer na cruz para nos garantir a vida eterna. A morte vicária de Cristo, ela traz paz para quem estava em guerra, o homem e Deus. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 2, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O profeta Isaías disse que, aqui no capítulo 53, verso 5, Isaías disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo de Cristo nos trouxe a paz. Isto porque o homem estava em rebelião contra Deus, e só Jesus poderia cumprir a lei e com a sua morte justificar aqueles a quem o Pai escolheu. O grande castigo, a humilhação e o sofrimento de Cristo nos dá o direito da salvação eterna. Mas entenda que foi um sofrimento substitutivo. Ele sofreu em nosso lugar. Ele padeceu, porque o seu sofrimento fazia parte do pacto da redenção, feito lá no Éden, entre Cristo e o próprio Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto. Foi o sangue de Cristo. Fizeram um espetáculo de humilhação, onde o protagonista era aquele que se encarnou para salvar o seu povo e manifestar a glória de Deus. A morte de Cristo nos traz algumas lições aqui. Eu coloquei 2 lições. Lições implicativas para nós. A primeira lição é que a morte de Cristo nos traz esperança de vida eterna. Jesus morreu levando sobre ele os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E a Bíblia diz, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E Cristo pagou este salário por nós, para que ficássemos livres do pecado. Talvez você não dê muita importância ao pecado, mas eu queria dizer para você que para o pecador impenitente não há salvação. Jesus se fez pecador por nós. Jesus se fez servo por nós. Se fez servo por nós. Jesus se fez pecador por nós, levando sobre ele os nossos pecados. Somos livres agora. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu querido ouvinte, entregue a sua vida a Cristo. Deixe Ele conduzir a sua vida. Se achegue a Cristo e receba pelo sangue de Cristo a vida eterna. Entregue a sua vida hoje mesmo ao Senhor. E a segunda lição que a morte de Cristo nos traz é que, para você que já é um seguidor de Jesus, admire o seu amor por você. Quanto sofrimento, quanta dor Jesus sofreu por você. O pão partido e o vinho vertido são uma figura do grande amor de Deus por você. Então, meu querido, quebrante o seu coração de amor e de anseio pelo Salvador. Ele foi desamparado na cruz, sofreu e morreu por você. Então, una-se a Cristo e não será jamais desamparado nesta vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.
majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que o Senhor Deus, com sua santa palavra, possa continuar falando aos nossos corações e que possamos ter a nossa fé cada vez mais firmadas no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus guarde os seus passos, guarde a sua fé, a sua esperança, e que o Senhor Deus continue cuidando e guardando da sua vida. Amém e amém.